Olha, a China, como é que ela funciona de verdade? Um livro bem interessante chamado China, o Socialismo do Século XXI, de Elias Jabbour e Alberto Gabriele, mergulha de cabeça em uma das questões mais complicadas do nosso tempo. A grande pergunta é essa, né? A China é capitalista ou é socialista? É um debate que dá um nó na cabeça de economistas, de políticos, de todo mundo que tenta entender o mundo de hoje. E dependendo de para quem se pergunta, a resposta muda completamente. Mas e se a resposta for nenhuma das duas coisas? É aqui que os autores deste livro jogam uma tese bem provocadora. A China não cabe nessas nossas caixinhas de sempre. Eles argumentam que a gente está vendo nascer um sistema econômico totalmente novo. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir entender o argumento do livro, primeiro a gente precisa de uma lente nova para olhar a economia. Os autores propõem um conceito para analisar não só a China, mas talvez o futuro da economia no mundo todo. Os autores chamam isso de formação econômico-social. Pensa nisso como se fosse uma categoria própria. Em vez de ficar tentando enfiar a China à força nas caixas antigas de capitalismo ou socialismo, a ideia é reconhecer que aquilo ali é um sistema único com regras próprias, diferente de tudo que a gente já viu. E a implicação disso é gigante. Se a China é, de fato, um modelo novo e que está dando certo, isso meio que derruba aquela famosa ideia do fim da história, sabe? Aquela noção de que o capitalismo liberal venceu e que todo mundo, uma hora ou outra, ia chegar lá. Este livro argumenta que a história, na verdade, está só começando um capítulo novo. Mas para entender como esse sistema novo funciona, os autores nos levam a questionar uma coisa ainda mais fundamental: a base da economia moderna. Porque o jeito que a gente enxerga a natureza humana muda tudo. E no centro da economia de livre mercado está essa figura aqui, o Homo economicus. Aquela ideia de que o ser humano é uma criatura super-racional que age sempre pensando no seu próprio interesse, de forma egoísta, para maximizar os ganhos. Acontece que os autores do livro argumentam que essa figura é uma ficção. A teoria clássica diz que a gente vive para competir. Mas aí Jabbour e Gabriele, citando pesquisas de teoria dos jogos, neuroeconomia, argumentam que a cooperação é tão fundamental quanto, ou talvez até mais, para a nossa espécie. Vários experimentos mostram que as pessoas tomam decisões baseadas em justiça e moralidade, não só no ganho pessoal. E para mostrar que essa ideia de cooperação não é nada de outro mundo, os autores trazem um aliado, digamos, inesperado: o próprio Adam Smith. Nos seus escritos, o pai do capitalismo deixou bem claro que uma sociedade não tem como ir para frente se a maioria das pessoas for pobre e miserável. Uma visão bem mais complexa do que aquela caricatura do puro egoísmo, né? Então, o ponto crucial é este. Se a premissa fundamental da economia de livre mercado, o tal do Homo economicus, é furada, toda a estrutura que foi construída em cima dela fica meio bamba. Isso abre espaço para a gente pensar que outras formas de organizar a sociedade não são só possíveis, mas talvez até façam mais sentido com a natureza humana real. Bom, com essa base teórica estabelecida, vamos ver como os autores dissecam a economia chinesa na prática. Afinal de contas, como é que essa máquina realmente funciona? Segundo o livro, o modelo chinês se apoia em 4 pilares bem amarrados. Primeiro, o Estado, que não só regula, mas age como um grande empreendedor, assumindo riscos. Segundo, as empresas estatais gigantescas, que tocam os setores estratégicos. Terceiro, as finanças, que são controladas pelo Estado para direcionar a grana para metas nacionais. E por último, o mercado, que é usado como uma ferramenta, não como um chefe. Para Jabbour e Gabriele, não tem nem dúvida sobre o que está no centro desse sistema. As empresas estatais são o coração, bombeando a atividade econômica, e o sistema financeiro estatal é a alma, dando propósito e direção para esse corpo todo. E para ter uma ideia da escala em que isso opera, dá uma olhada nesse número: 43 bilhões de dólares. Foi o que a estatal chinesa ChemChina pagou pela gigante suíça do agronegócio, a Syngenta. Isso não é uma empresa privada fazendo uma compra. É o Estado chinês agindo como um empreendedor em chefe, fazendo uma jogada estratégica no tabuleiro global. Outro ponto fascinante do livro é de onde veio o capital inicial para tudo isso. Esse gráfico mostra que lá no começo, mais de 60% do investimento estrangeiro veio do que os autores chamam de circuito chinês ultramarino, ou seja, Hong Kong, Macau, Taiwan e Singapura. Essa rede de capital e de confiança foi essencial para o arranque do desenvolvimento chinês, um fator que muita gente esquece. A visão tradicional que a gente tem no Ocidente é a do Estado mínimo, aquele que interfere o mínimo possível. O modelo que os autores descrevem na China é o Estado empreendedor.
Ele não fica esperando o mercado criar soluções. Ele vai lá e ativamente cria e molda novos mercados para cumprir as missões estratégicas do país. Então, se esse novo modelo é real, o que isso quer dizer para o futuro? Na seção final, o livro expande a análise para além da China, olhando para as implicações globais disso tudo. E é importante notar, os autores não veem a China como um caso isolado, uma exceção. Eles apontam para o Vietnã e para o Laos que, cada um à sua maneira, também estão criando formações de novo tipo, usando o mercado dentro de um projeto socialista. Ou seja, a gente talvez esteja falando de uma tendência e não de um ponto fora da curva. Para colocar essa ideia num contexto histórico, os autores recorrem a Lenin. Essa citação mostra que a ideia de usar mecanismos capitalistas como uma ferramenta a serviço de um projeto socialista não é nova. Para os autores, a China está, na prática, realizando uma versão gigante dessa teoria. E assim a gente chega na conclusão central do livro. O que se vê na China e em outros lugares não é a derrota do socialismo, nem a vitória final do capitalismo. É o surgimento de um terceiro caminho. Uma alternativa real, que evolui a cada dia e que já está moldando o nosso século. E isso nos deixa com uma pergunta final. O livro argumenta que aquela velha briga entre capitalismo e socialismo que marcou o século XX acabou. Se isso for verdade e um novo sistema está mesmo surgindo, a questão é: qual será o grande debate que vai definir o século XXI? A resposta, ao que tudo indica, ainda está sendo escrita.